Boa noite, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa super especial que já me fez rir antes da live. Ai, é uma figura. Já me fez rir muito, que passou perfume pra live. Gente, eu agradeço vocês que fizeram propaganda, que estiveram aí nessa semana, vão junto com a gente na terça-feira, estarão junto hoje. Agradeço muito, muito, muito. Ela já tá aqui, nós vamos chamar porque terça-feira a gente não conseguiu gravar a live porque a gente esqueceu do horário, porque a gente fala muito. A gente esqueceu do horário e aí não consegui gravar a live, então a gente tem que terminar um pouquinho antes para conseguir deixar a live gravada, tá bom? Mas se precisar, se tiver assunto ainda, a gente deixa uma live gravada e parte, né, para fazer uma outra, né? Que a gente fala muito. Deixa eu chamar ela aqui, pera lá. Tô aí? Oi, tá me Oi, escutando? eu tô. Tudo bem, Ana? Vocês estão Tudo bem bem? com você? Tá dando pra ver Oi? tranquilo? Tá dando pra ver tranquilo? Som? Tô vendo, tá ótimo. Como eu brinco com a Maria, passar o som, um, dois som, gravando. Ô, Ana, peraí, Tô deixa eu só tirar aqui, ó, arrumar um. Porque é sempre assim, que eu entro com o aula online, toca, todo mundo liga. Agora tá bonitinho aqui. Como você tá? Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Como eu disse, A passei gente vai. perfume, dá oi de mim. É, E tamo aí. Quando começar a aglomerar, a gente põe máscara. Pode aglomerar, né, mulher? Aqui é muito bem-vindo. deixa eu falar umas coisinhas que na terça-feira a gente não conseguiu gravar a live, né? Aí Porque a eu gente vi. esqueceu do horário. Vocês falaram, ai, tá acabando A o gente, sentido. Sumiu. a gente esqueceu do horário. Aí se você não para um pouquinho antes, você não consegue gravar. Aí, Não, né, pra não acontecer isso, a gente para um pouquinho antes para gravar, tranquilo. tá bom? Você monitora aí ou monitora? Porque aqui deu corda, a gente vai embora, né? A Fá tá aqui, ela avisa a gente, Fá, o A horário. Paula, então, a Paula, minha amiga. Ai, gente. Ô, Oi, menina. Aí ela avisa a gente, ó, a gente vai mandar uns aviãozinhos aí pro pessoal. Tá vendo legal. o aviãozinho aí embaixo? Você manda pros seus amigos. Ah, é verdade, peraí. A Paula já tá. A gente vai mandando aqui, deixa eu ver. Ah, fiz propaganda aqui para algumas pessoas. A gente Vou dá, mandar uns aviãozinhos aí. super. Deixa eu mandar aqui. Quem puder ir entrando vai participando, né, amiga? Mandei bastante. Tô mandando aqui pro povo, pra galera. Deixa eu ver mais alguém aqui, que eu separei algumas aqui, ó. Só um minuto. Pronto, Por pronto. aqui. Espera lá mandar aqui também. Nesse aqui é só no share, né? Mas tudo bem. Prontinho. Foi. Então, conta um pouquinho, né? Se apresenta um Me pouquinho, conta pra apresentar, gente. né? Então, primeiro eu queria agradecer você pelo convite. Primeiro, parabenizar pelo projeto, que eu achei muito bacana, Zana, esse projeto, né, de tá dando esse apoio para outras mulheres, né? A gente vê como realmente como é importante, como vocês falaram na live anteontem, a não competição, né? A gente vive já num mundo competitivo, nós mulheres, infelizmente, ainda tem aquilo, né? A gente
Às vezes a gente até vê alguns memes que os caras, um apoia o outro, mulher vê o corpo de uma, de outra, sempre tem uma alfinetadinha, mas eu acho muito bacana esse projeto que vocês fizeram de elaborar, né, de estar dando esse apoio uma para outra, da gente se unir mesmo e fazer, né, feliz a mulher que faz a outra, né, evoluir, crescer, e a gente se sente bem com isso, né, com essa doação toda. Então, eu queria agradecer o Exato. convite, fiquei super Obrigada, honrada de saber que vocês lembraram de mim aqui. E obrigada é a isso, nós por você ter é, aceitado. Muito e fazer uma obrigada. apresentação minha, assim, né, meu nome é Kátia, né, Kátia Lago, como me apresento, tenho 41 anos de idade, sou formada em Educação Física, tenho um curso, uma formação há 10 anos, trabalho como fotógrafa, e há 6 anos trabalho numa delegacia de polícia. Sou mãe, né? Sou mãe, sou mãe, sou mulher, sou motorista, psicóloga, monitorista que a gente fala, né? Psicóloga, a gente é de tudo um pouquinho, né? Juíza, né? Decide a situação da casa. Alguns momentos, né? O chefe, né? De família também, sou eu e os dois, né? Meus filhos gêmeos com 13 anos. Sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa crente em Deus vivo, né? E tô aí, seguindo a vida, como diz nessa viagem, né? E estamos aí. É verdade. É verdade. Nós nos conhecemos há exatos 16 anos, Pois né? é, pois é. Ó, 16. ó, verdade, Rô, quanta tentativa aí de. Olha, Exato. 16 anos são 16 anos, hein, mulher? Tem história aqui para contar nossa. Pois é. Exatamente. Né? Num tempo que a gente sonhava em ter filhos e a gente se juntou um grupo de mulheres para nos apoiar, uma apoiar a outra também, né? Naquela época. Verdade, Rô, e quantas amizades a gente fez ali, né? Quantas mulheres, e uma contando a experiência da outra, as desilusões, as frustrações. Chegava, lembra? No mês, eu vou fazer o tratamento, porque eu já conto como foi, né? Foi tudo à base de um tratamento, e a gente chegava com as expectativas e de repente não conseguia, aí a outra estava frustrada, e uma apoiando a outra, e hoje a gente vê a amizade que foi feita daquela época. E quantas conseguiram, né? Quantas batalharam e conseguiram a vitória naquilo que queria. E é por aí, né? Todas as Exato. áreas, uma apoiando a outra, e a gente está aí. Hoje meus É, gêmeos estão com 13 anos, já passou, é, né? Que nem eu falo as crianças, mas já estão adolescentes e vamos seguir. exatamente. O Lucas está com 12, vai fazer 13 em É, dezembro. 13 de dezembro. É um 13 de dezembro. mocinho. E a história deles, Rô, foi. Nossa, eu já até contei assim para eles e estava até lembrando esses dias. Antes de eu casar, eu sentia, era uma época que eu sentia muita cólica, né? Muita cólica. E fiz um tratamento. Então, assim, cada vez que eu ia para fazer uns exames para saber o que era, eu via que tinha sempre um problema, né? Era endometriose, que muitas têm, é o ovário policístico, era útero retroinvertido. Aí nisso eu casei, queria tentar engravidar e não conseguia, ia fazer exame. O útero retroinvertido, que eles falam que ele é meio tombado, né? Ele não fica na posição, ele fica um pouco para trás, o que dificulta a gravidez. O útero infantil, quer dizer, ele era de um tamanho menor para né, o meu tamanho adulto, que é GG. E então cada vez que eu ia era um problema. Então eu não conseguia engravidar, era aquela frustração toda, e eu lembro que eu procurei pela médica ginecologista e ela falou, a gente vai começar com tratamento e se você, aí ela foi falando todas as etapas que seriam, né, ela falou, se não conseguir, a gente vai optar pela inseminação. Eu lembro que na época, hoje eu não estou mais casada, mas eu comentei com meu ex-marido que eu ia, se fosse o caso, até vender o carro. E,
A gente foi atrás da médica e seguiu. Então, assim, na primeira tentativa sem a medicação, não, eu lembro que foi em setembro, que eu fui trabalhar e descobri que eu não consegui engravidar no 7 de setembro, e daqui 4 dias. Aí, que já vai fazer aniversário. Aí, comecei o tratamento, né, com indutor para ovular, porque eu também não ovulava, e deu certo. Mas, assim, além disso, né, da ajuda médica, foi muita oração. Foi muito. Hoje eu falo assim, o Davi e a Maria é fruto de milagre, e isso eu tive todas as provas, foi. Porque eu lembro que eu fui até num culto, e eu orava muito pedindo, né? Eu já estava no tratamento, mas é aquela assim, ó, aquela oração, Deus me ouve, o Senhor é dono da vida, me dá, né, o que eu quero, o Senhor sabe o desejo do meu coração. E eu lembro que eu estava orando, eu estava abraçada com meu irmão e uma amiga chegou e me cutucou atrás. Ela falou assim, Kátia, eu estava orando, eu tive a impressão de ter visto você grávida. Eu falei, nossa, uma confirmação aqui, porque eu não falava para ninguém, né? E aí eu lembro que eu saí, acabou o culto, eu saí, aí eu entrei no carro, meu irmão tem 90 de altura, e vim lá correndo, bateu na janela, falou assim, Cá, o pastor está esperando você, ele quer falar com você no gabinete, pastor Rui. Aí eu fui, aí ele orou comigo, ele falou assim, você está orando, você está pedindo? Eu falei, tô, nem falei o que era. Ele falou assim, não, Deus só pediu para você vir aqui aquietar o teu coração, que o seu desejo, ele já concedeu. Eu falei, nossa, saí feliz da vida, né? E aí, em contrapartida, fui também fazendo o tratamento. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. E quando foi em novembro, aí eu lembro que a médica já passou o tratamento, já deu pedido de ultrassom, um monte de coisa. Aí ela passou certinho, né, os pedidos e tal. Aí começou a dar o tempo, que seria para vir a menstruação, e eu comecei a sentir cólica. E eu lembro que eu ficava lá, Senhor, vai vir, mas não falou quando, será que vai ser dessa vez? Não vai? E a gente fica naquela, confia, mas aquele medinho, né, de ficar frustrada de novo. E aí eu lembro que passou 2 de novembro, isso foi em outubro. Aí eu lembro que passou 2 de novembro, que era o feriado, e nada de vir a menstruação. Quando foi 15 de novembro, que deu o prazo, eu fui fazer a ultrassom. Aí eu descobri que eu estava grávida. Ah, gente, aí a confirmação que vem de tudo, né? Eu lembro que eu dei o testemunho na igreja. Quando eu acabei de dar um testemunho, um senhor que eu nunca vi na minha vida, nunca tinha visto dentro da igreja, ele fez assim. Ele estava sentado na frente, aí eu voltei para o meu lugar, ele virou e me cutucou e falou assim, Deus é tão perfeito, quem sabe vem 2. Aí eu falei, amém, mas até aí, vamos lá. Tá. Aí passou um tempo, na época o meu ex-marido sofreu um acidente em casa e quebrou o pé, e eu trabalhava, na época eu dava aula de ginástica, e aí eu lembro que era umas 5 horas da manhã, eu senti uma ardência assim no útero. Sabe quando você se contrai e parece que você vai sentir a cãibra? Aí eu senti essa ardência, mas estava com muito sono, na época eu hibernava, né, mas dorme e come. Aí comecei a dormir e tal. Quando foi umas 5 e pouco que eu acordei para trabalhar, eu estava sangrando. Não era aquele sangramento, mas eu estava sangrando. E assim, minha médica super prestativa, já liguei no horário mesmo. Expliquei para ela. Na época, meu ex-marido não pôde me acompanhar, e aí eu liguei para meus pais para me acompanhar, porque ela falou, vem para a clínica que a gente faz ultrassom. E aí eu fiz o ultrassom, ela falou, olha, tá tudo bem, né, não perdeu nada. Aí ela pôs a imagem na tela, ela pôs os corações me batendo, fez assim, viu, por acaso tem caso de gêmeos na sua família? Eu falei, não, que eu saiba, não. Ela falou, parabéns, você é a primeira. Gente, sério, a hora que ela falou assim, parabéns, você é a primeira, que ela jogou a imagem dos 2 saquinhos gestacional, com 2 feijãozinhos dentro, nossa!
Era uma mistura de felicidade com susto. A minha mãe pulava lá dentro e falou, meu Deus, você vai de gêmeos. Depois eu descobri que a irmã da minha avó teve, minha tia-avó, mas tudo bem, vamos lá. Aí, aí foi. Então, assim, aí tava tudo bem. Aí esse sangramento foi um começo de aborto. A placenta tinha descolado, que hoje eu vendo era Maria Clara. Que Maria Clara era mais agitada dentro da barriga, desde pequeno. Mas aí tudo bem, fez a medicação e foi. E foi toda a gestação, né? Foi aquela. Você vai sair, gente, e aí, você tem o quê? É menino, é menina, quando vai fazer, não, são dois. Não, são dois. E foi a gestação praticamente inteira em adaptação. Aí, quando foi por volta das 32 semanas, que a gente vai falar assim, um pouquinho antes, 6 meses de gestação, foi quando eu comecei a ter contração. E aí, fui para a médica, aquele cansaço, a médica, você está tendo contração, como você não me fala? Eu falei, olha, eu nunca engravidei, eu não sabia o que era contração, né? Aí fiquei, ela falou, minha filha, você vai dormir igual um morcego, só vai levantar para ir no banheiro e voltar. E ali eu fiquei no repouso, né, mas praticamente um mês. Da gestação mesmo, eu aproveitei 3 meses, porque foi, né, o começo, o final foi complicado, era a gravidez de risco, consegui segurar até os 7 meses, porque eu fiz uma cirurgia de costura do colo de útero, e consegui segurar com até 7 meses. Aí fui na médica, ela fez os ultrassons, né? Aí ela falou assim, a gente só consegue segurar até tal dia. Então, vamos embora, porque o Davi já estava enrolado no cordão, aquela coisa toda de gravidez. Bom, eles estavam até então nas ultrassons com 2 quilos e pouco cada um. Pelo menos vamos falar, é magrinho, mas vai para casa. Aí, parto, cesárea. Maria Clara nasceu, que a gente fala empelicada, né, dentro da bolsa. Eu lembro disso. Ela nasceu dentro da bolsa. E só que assim, quando eles nasceram, eles estavam abaixo do peso, não estavam com os 2 quilos, né? Aí a médica falou, vai ter que ficar na UTI, que foi terrível. Você sair do hospital sem os dois foi baque. Mas aquilo, né? Sempre a fé, Deus me deu os dois, Deus me garantiu o milagre, e eu tinha fé que era tempo, era o cuidado ali. E a gente sabia que estava na UTI neonatal, bem tratado, tive tempo de voltar para minha casa e me cuidar também. Um pós-parto cesárea, né? E aí foi, os dois na UTI neonatal tiveram, os dois no mesmo dia tiveram uma parada respiratória, ressuscitaram um, depois ressuscitaram o outro. Tiveram a icterícia junto, soprinho no coração junto. Aí foi chegando, dando 15, 16 dias de UTI, todo dia eu ia, ficava o dia inteiro. E aí começou aquela preocupação, porque vinha assim, podem sair com 2 quilos, e se um alcançar os 2 quilos e o outro não, como é que eu vou ficar em casa cuidando de um prematuro e voltar? Mas Deus é tão perfeito, os dois alcançaram o peso e saíram tudo junto. E de lá para cá, foi tudo uma aprendizagem, né, Zana? Eu aprendendo a ser mãe, entendendo meus dois e aquela loucura de gêmeos, chacoalha um, chacoalha outro, troca uma fralda, troca um filho 2 vezes, dá mamar pro 2 vezes, isso porque é um casal, hein? Isso porque é um casal e era tudo marcado com fita crepe colorida rosa, mesmo as planilhas. Eu acabava de dar mamar, falei, mas quem mamou? Não lembro, porque era tudo tão igual que eu trocava a fralda, falei, mas troquei agora, e aquela coisa toda. Aí, nesse meio tempo, Zana, aí acabou meu casamento não dando certo, eu permaneci 3 anos casada. E aí, depois que eu me separei, meu pai, eu lembro que falou, volta lá, né, vamos voltar para casa. Falei, puxa, pai, eu saí uma e vou voltar com 3, né, o combo vai voltar. Falei, não, pai, como a gente mora tudo aqui na mesma cidade, a gente costuma brincar, né, tropeça na minha casa, cai na dele. Falei, não, eu vou encarar, não é a mesma coisa voltar para a casa dos pais, tirar a liberdade deles, a minha, e eu vou educar meus filhos de acordo com a educação que eu tive. Então,
oração, sempre embaixo de oração, pedindo sempre sabedoria, pedindo sempre sabedoria. A gente erra muito, mas a humildade estava, né? Eu sempre punho assim, olha, me ofereceram ajuda, sabem me ajudar, bem-vindo. Cara, como estão as crianças? Que ajuda? Quero. Nunca hesitava, falar, não sei, quero. E aí, em festa, posso pegar? Pode. Porque era um momento que eu tinha para descansar, porque realmente é muito cansativo. Tinha aqueles momentos de pedir socorro, graças a Deus eu tinha meus pais aqui por perto. Então, na época, minha avó estava com Alzheimer e minha mãe ficava naquela de ajudar. Mas, assim, eu sempre levei, é o que eu falo, essa situação do bom humor é uma coisa minha desde pequena. Eu lembro que eu falava alguma coisa, todo mundo ria, eu ficava brava, porque eu falava, por que tá todo mundo rindo? Então, e baseado nisso, eu comecei a educar as crianças e criar os dois de acordo com o que eu era. Então, eu lembro que eu comprava, devo ter as fotos aqui, aquelas chupetas com dente, e fazia, tirava as fotos, que era, os dois bombava, né, as pérolas. E aí, dia a dia, a gente ia levando isso. Então, pesquisava muito, trocava muita ideia. Aí você vai vendo os dois crescendo, cada um na sua personalidade. A Maria Clara é minha própria, quem conhece, palhaço igual. Eu tô olhando ali porque ela tá ali do lado. O Davi já era mais recatado, isso a gente viu desde da primeira ultrassom, quando pôs que a Maria Clara, até o dedinho ela fazia assim, e o Davi todo quietinho. Então, assim, e sempre um aprendendo com o outro, né? Diante da educação, sabendo como lidar, né? Como educar sempre na base também, né, de ensinar princípios bíblicos, cristãos, que é o que eu sigo, que eu acho que isso é super importante, né, dentro do que você tem da educação deles, e assim a gente foi levando. Aí, nesse meio tempo, Ana, foi enquanto eles foram crescendo, que já ia criando uma certa independência, teve uma coisa que eu sempre punha para mim, é educar os dois e dar autonomia, de acordo com a idade deles, porque eu falei, não adianta eu querer abraçar dois, eu não estou com um sozinha, né? São dois aqui para eu levar. Então, dentro da idade deles, já de dar autonomia para cada um, aprender um a ajudar o outro, que me ajudava. E graças a Deus nisso a gente foi levando, foi levando. Então, quando eu estava um pouquinho, logo que eu me separei, eu fiz o curso de fotografia. Então, sempre gostei das fotos, então eu fui me especializar em fotografia. E dali fui trabalhei bastante tempo. Ainda trabalho, hoje reduzi mais a frequência de foto de trabalho, pelo fato de trabalhar numa delegacia hoje, que puxa bastante tempo. Mas fui me especializando, na época, né, não tinha entrado ainda para trabalhar lá, dava bastante aula. E fomos crescendo, fui levando, fui aprendendo e foi indo. Passou um tempo, aí foi em 2014, foi quando eu passei a trabalhar numa delegacia de polícia. Quer dizer, você sai de uma situação, e sempre com as crianças aqui, sempre escola, né? Trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, me programava com os dois à noite, então eles passavam o dia inteiro em escolinha, fazia período integral, chegava em casa, esquecia trabalho, aí era outro trabalho, né? O trabalho de casa, era lição de um, lição de outro, apesar de estudarem na mesma sala, a mesma lição, mas a atenção é diferente. Um menino, uma menina, dificuldade de um, de outro. Várias vezes. Punha para dormir cedo, eu lembro que dava umas 10 horas da noite, que tudo que estava eu apagava a luz, porque minha cabeça estava também. Aí eu apagava a luz, ficava no escuro, eu falava, gente, o som do silêncio é o melhor, nesse momento é o melhor. Falava para mim mesma, escuta o silêncio. E marcava várias vezes para despertar o celular, porque numa dessas eu apagava. Então, cansaço, do cansaço que dava. Zana, põe esses dois para dormir, graças a Deus, é o que eu falo, eu não me adaptei a eles se adaptaram à minha rotina. Eu sei que, graças a Deus, eles tinham um sono pesadíssimo, que eu sei que dava uns 15 minutos para dormir, eu já acendia tudo, era aspirador e fazia faxina à noite.
Então é aquilo, a gente tem que se adaptar com a nossa realidade. E dia seguinte, mesma coisa. E aí foi indo, né? Fui levando nisso, na época eu dava aula, e depois eu passei para a delegacia. Aí eles foram crescendo, né? Nessa situação toda, e aí já foram tendo entendimento maior, quando eles já estavam com uns 9, 10 anos, né, Má? Aí eles já passaram a estudar só o período da manhã, e eu contratei uma pessoa para ficar à tarde aqui com eles. Sempre adaptando, sempre fazendo as adaptações. Então eu saí assim, a gente até brincou hoje, né, que eu falo que ao mesmo tempo que eu sou ali firme com eles, porque né, a gente é pai, é mãe, vê até onde eu trabalho, umas situações assim, pesadas, que eu chego, aprendo algumas coisas lá e trago para eles, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, as consequências. E aí, eu lembro que a Márcia, que trabalhava aqui comigo, eu dava a ordem, e aquele medo de trabalhar, e será que eles me obedecem? Será? E aí eu falava que tinha câmera aqui em casa, mas ela me passava tudo por WhatsApp. Então eu falava, olha, eu monitorava eu monitorava os dois pelo WhatsApp, mas ela me dava umas dicas e eu falava que tinha câmera aqui em casa, umas loucuras. Passado um tempo, eles cresceram um pouco mais, já com 11 anos. Aí eles já começaram a ficar, moram num condomínio, então dava para deixar um pouco mais, e sempre naquela situação de autonomia, né? Vamos liberar mais. E aí monitorava tudo por WhatsApp. Tudo, ligava, dava ordem para eles, o que era para fazer, as tarefas, o que podia e não podia, com horários. E sempre ligando no WhatsApp. Aí os dois apareciam bonitinho no vídeo, eu falava, não, pode filmar aí que tá muito... E aí a gente ia, né? E aí a gente foi com o tempo, e agora eles com 13 anos, me ajudam muito nessa pandemia. O Davi quis ficar um pouco com o pai, tá tranquilo, e a Maria fica aqui em casa já mais me ajudando. Mas é isso, Ana. E o que você acha, assim, que esses desafios são desafios praticamente de muitas mulheres, né? Mães que cuidam dos filhos sozinhas, muitas mulheres passam pelo mesmo desafio. Mas algumas desanimam, né, por inúmeros motivos, algumas não têm apoio. O que você acha que para você foi essencial para você conseguir lidar com tudo isso? Olha, Zana, primeiro assim, é o que eu falo, eu não posso... Eu sempre agradeço pela vida dos meus pais, porque quando eu tinha alguma situação que apertava, que eu estava muito esgotada, eu tinha sempre a minha mãe e meu pai para me ajudar fisicamente. Olha, mãe, às vezes minha mãe vinha aqui e ficava, ó, deixa eu ficar uns 15, 20 minutos, uma hora aqui, você descansa um pouquinho. Então, isso me ajudava muito. Mas uma lição que eu tirei disso a gente não tem força sozinho. Às vezes você acha que você é autossuficiente, não, eu dou conta porque eu sei, porque todos nós somos inteligentes, mas sabedoria vem de Deus, né? Vem do Senhor. E eu conversava muito com a minha irmã, então ela fala, até pela educação, às vezes, gente, qual é a mãe que no momento do estresse não explode, e às vezes grita com o filho e depois a gente se arrepende? Qual a mãe que não erra? E muitas vezes eu chegava chorando, a personalidade da Maria é totalmente diferente da personalidade do Davi, e você está esgotado, e tem hora que você, quem nunca? Às vezes você fala assim, nossa, eu quero largar tudo e sumir, né? Eu lembro até que eu vi um vídeo de uma mãe que aprontou, eu acho que foi presa, e ela falou, aqui eu posso ler, eu morri de rir, eu falei, aqui eu posso ler, eu consegui ler não sei quantos livros, porque terrível a comparação, mas E minha irmã conversava muito comigo, toda vez que eu achava que eu dou conta, não, você não dá conta. Ora, pede sabedoria, pede força. Então, aquela frase que eu uso, né, que eu gosto de colocar, né, a força brotando da sua fraqueza, é oração, é base de oração, a força não é minha, a força vem do Senhor. Então, foi nisso, baseado a minha base foi a oração. Então, quando eu pensava em desistir, quando você pensa, sempre tem uma palavra
de ânimo sempre tem, você encontra força. Outra coisa que eu via muito, que me dava, eu falava assim, às vezes até me sufocava, eu preciso fazer, aquela situação da ansiedade, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e amanhã, calma, respira, um dia de cada vez. Vocês têm que se programar. É importante fazer um planejamento, mas vai fazendo a curto prazo. Tem situações que você tem que até pensar um pouquinho mais longe, mas vai fazendo a curto prazo. Não vai pensando, no ano que vem, não. Você tem uma semana para você se programar com a sua família. Você tem depois mais de um mês. Então, vai devagar, um passo de cada vez. Quando eu comecei a orar, pedir a sabedoria que veio, você vai vendo, você vai se vendo em situações assim que, nossa, o que eu faria? Eu lembro que eu falava assim, como é que eu vou ensinar o que é certo, o que é errado para uma criança? Você vai aprendendo. Eu lembro que eles estavam na sala brincando, e quando eu cheguei, os dois fizeram do meu sofá um pula-pula, que eu vi, deu ainda um grito, eu falei, mas... Eu falava, como é que eu vou explicar se pode, se não pode? Aí eu lembro que eu chamei os dois sem ter, falei, vamos lá. O sofá foi feito para pular? É o sofá ou o pula-pula? O pula-pula. Então, o sofá foi feito para... Eles faziam assim, tá, então não pode pular. A parede foi feita para riscar ou foi feita para segurar o teto? Para segurar, então não pode riscar. Onde pode riscar? Então assim, você vai vendo no dia a dia que a sabedoria vai chegando, entendeu? Você vai. Aí você vai vendo o entendimento deles, aprende a ouvir seus filhos, aprende a ouvir a sua família, entendeu? E um dia de cada vez. Então, quando você pensar, primeira coisa, quando você pensar em desistir, ora, vai pedir sabedoria. Respira. Aprenda, respira. Aprenda a ouvir seus filhos. Às vezes a gente, né? Não, agora eu sou a chefe daqui da família, agora eu tô acima. Às vezes a gente acha que a dona da verdade não é. Vai ouvir teu filho. Errou? Acha um pouquinho, vai pede desculpa. Aprenda, assim, a ter os momentos que nem eu falava, que minha irmã sempre falava. O Davi falava assim, mãe, se eu obedecer, a mãe me dá isso? Eu falava, não, obediência não é troca. Você tem que obedecer, você não vai ganhar um presente por isso. Você talvez fique de castigo se não obedecer. Mas o presente é outro. Então, você vai achando, né? E foi tudo baseado nisso. Outra coisa, Rô, que foi muito importante, que eu acho que eu melhorei, tem muito a melhorar, mas eu acho que eu melhorei muito. Dá um tempo para mim. Nossa, era assim, eu ia para o centro da cidade, eu preciso comprar uma blusa, eu preciso comprar isso, aquilo, voltava só para eles. Eu nunca tinha tempo para mim, eu nunca tinha tempo para me arrumar, eu nunca tinha tempo para dar uma respirada, para me ouvir. Aprendi a ouvir os filhos e não me ouvia. E eu fui ficando doente, né, Rô? Fui ficando doente. No ano de 2009 eu me separei. Em 2010, se eu não me engano, foi 2010. Eu sempre tive arritmia. Foi em 2009, 2010. Eu sempre tive arritmia, desde que jogava vôlei. Mas era aquilo, o coração acelerava e parava. Parava de acelerar, voltava normal. Com a minha separação, a minha avó, que tinha Alzheimer, veio a falecer. E eu estava num processo de separação e aquela situação de você segurar tudo para você, né? E trazer todos os problemas nas costas, tudo. E eu lembro que eu passei até por um psicólogo, ele falou assim, Kátia, a gente funciona igual panela de pressão. Ou você vai explodir, pagar de louca, grita, sai esperneando, ou você vai implodir. E foi o que aconteceu comigo, eu acabei implodindo. Essa arritmia piorou. Eu lembro que eu estava dando aula na piscina e minha frequência subiu e muito, começou a palpitar muito, formigou o rosto. Eu falei, gente, vou ter um treco aqui. Conseguiram me levar num cardio. Eu fui fazer o exame, ele me passou aí para fazer exame de esteira, Holter, né?
Aí ele viu que eu tinha uma frequência muito alta de arritmia. Me encaminhou para um outro cardio, e ele falou assim, olha, a gente tem duas opções, você vai tomar remédio pro resto da vida, ou a gente faz tipo um cateterismo, chama ablação esse exame, vai no fiozinho do coração, como se fosse uma bomba, e corta um fiozinho. Tum, vai parar. Falei, para, ele falou, na hora. Falei, marca o exame. Se é bom, já marca. Foi lá, marcou. Tipo, para a semana seguinte, uma sexta-feira, falei, vamos embora. Aí fui. Dei entrada no hospital, fez o exame, tudo bonitinho. Lembro, eu falava assim, gente, eu acho que eu tô tão cansada que ele só deu uma medicação para ficar mais zen, capotei. Eu falei, deve ter sido anestesia geral. Foi nada. De todo um monte de pessoa que já fez esse exame, eu acho que eu fui a única que dormi. Enfim, sono bom. Voltei para o quarto e comecei a sentir dor na perna. Eu falava, mas queimava minha perna. Eu falei, ah, sei lá o que é, vai ver, eu tô com a perna muito tempo parada, vai querer dar cãibra, aquela coisa. Tive alta no sábado, no dia seguinte. E aí, eu, na casa da minha mãe, recuperando, levei os dois comigo, ficamos lá na casa da minha mãe, e eu lembro que eu andava e minha perna doía. Minha mãe fala, e eu andava mancando, era engraçado porque eu andava lá mancando, minha mãe falava assim, olha para trás. O Davi e a Maria Clara pequenininho atrás de mim, parecia uma pata com os patinhos atrás, e eles imitando sem saber por quê. Aí minha mãe fazia, eles imitando. Aí entrei em contato, fui ao médico, trombose. Tive uma trombose na panturrilha esquerda. O médico fez assim, olha, isso nunca aconteceu. Eu falei, pois é, manda para a NASA, faz tudo que a menina aqui é premiada. Fui, deu a trombose. Aí ele fez assim, olha, ainda bem que tá na panturrilha, porque tá esse coágulo, o organismo vai absorver, você vai tomar o anticoagulante para não formar mais, vida que segue. Usei a meia, tudo bonitinho como ele mandou. Passado uma semana, eu lembro que era aniversário dos meus filhos, e eu tenho alergia, uma tosse, mas uma tosse, Zana. E eu vinha no hospital, que hoje eu moro na frente, eu vinha aqui, era um tal de corticóide que passava e cada vez mais eu tossia. Eu sei que passaram umas 2 semanas, eu tossi tanto, mas eu tossi tanto, que eu tive um derrame pleural. O que é o derrame pleural? É um líquido que solta em volta do pulmão. E esse líquido, normalmente, tem que drenar. E uma dor insuportável, uma dor para respirar insuportável. E aquilo queimava embaixo do peito e eu não tinha força para nada, até para respirar doía. Meus 2 filhos passaram o final de semana na época na casa do pai e eu vim para o hospital. Aí foi feito o exame, descobriram o derrame pleural, vai a Cátia internar. Eu lembro que foi em 2010, época de Copa do Mundo, eu assisti muita parte dos jogos no hospital. E era para ter drenado, o que eles fazem, né? Tipo uma punção, põe um catéter embaixo do pulmão para aquela água saindo. E não foi feito. Foram me injetando corticoide. Eu lembro que eu enchei assim, do dia para a noite. Minha mãe chegou no hospital e falou, o teu rosto tava 2 bolachas assim. Meu rosto deformou do dia para a noite. Pressão alta por causa do corticóide. Eu lembro que até o fisioterapeuta respiratório, que lá ele via uma veinha minha aqui saltando, ele falou assim, a pressão deve estar lá em cima. Eu falei, pois é. E eu sei assim, que os 2 eram pequenos, não podiam entrar para fazer a visita, e chorava eles embaixo ou em cima. Ó, eu sei que eu saí com a infecção maior do que eu entrei. Eu me recuperei fazendo fisioterapia respiratória, porque não foi drenado esse líquido. E depois eu fui descobrir que aquela tosse era uma embolia pulmonar. Então o médico falava assim, ai, tá aqui, não pode ir lá. Resumindo, Rô, tudo emocional. Porque eu não tenho histórico de ter trombose. Todo ano eu faço exame para ver, tá tudo certinho, tudo bonitinho. De lá para cá, quer dizer, faz 10 anos que eu venho fazendo exame, tudo tranquilo. E era aquela parte emocional. Então, assim, de lá para tudo é uma lição, né, Rô? Tudo é uma lição. Então, assim, eu pensava, eu tava com o pé lá, a vida tá na morte, vamos falar. Tava uma lá já no paraíso e outra aqui. E se eu fosse? E se eu tivesse partido? Meu filho,
né? Quem é cuidar, quem é ficar, como ficaria? E eles estavam na época com 3 anos, quer dizer, estavam pequenininho ainda. Então eu comecei ali a repensar muita coisa, as prioridades, os valores, tudo. Então tudo foi, aí eu comecei por isso que eu falo, hoje eu levo a vida mais, eu realmente eu ponho o meu bom humor em dose, né, nas doses homeopáticas em tudo. Eu trabalho numa delegacia onde o clima é pesadíssimo. Essa semana eu falei, gente, quando tiver que indiciar preso, sabe aquelas máscaras com dentinho? Eu vou. Os caras falam assim, eu vou. Às vezes chega lá, os próprios presos fazem piada ali. Gente, mas eles estão numa situação, eles sabem que eles cometeram um crime e que tem que pagar, e eu sei que eu estou fazendo meu trabalho ali. Mas tudo você tem que levar, né, com leveza. E foi isso que eu... Então, assim, quando você achar que você vai explodir, para, respira, né? Repensa, conta até 10, conta devagar, não conta rápido. Outra coisa que eu sempre falava, às vezes a gente com filho, né, na situação do você tá brava, não vai nesse momento para cima do filho, o marido discutir, você tá com a cabeça quente, sai, né, deixa esfriar, põe a cabecinha, depois você conversa. Então, isso ajuda muito, isso ajuda muito. Não sei, assim, eu falo a maneira como eu me virei sendo separada, né, às vezes o pessoal fala, mas tem um marido. Diálogo, diálogo. Você tem no seu, como é que fala? Você tem no seu marido alguém para te apoiar ali. Então, às vezes o pessoal fala, é para você mais fácil porque você põe sua rotina, o seu horário. Pode ser, né? Eu não tenho o horário do marido, a rotina dele. Mas quantas situações que talvez tivesse alguma companhia seria mais fácil? Então, são os dois. Às vezes o pessoal vem me falar, estou com dificuldade. Eu falei, gente, eu aconselho assim, não é separar, não deu certo, separa, não. Batalha pelo teu casamento, batalha, né? Mas, mas no meu caso não deu certo e eu acabei me adaptando a isso. Então, assim, passa, tudo é passageiro. Minha mãe sempre falava, ai, graças a Deus os problemas passam, tudo, mas você também vai sentir falta, que logo, logo eles também vão crescer, vão ter a vidinha deles e também, né? Aquela coisa da gente segurar aqui vai acabar. Então, é o que eu falo, às vezes trabalha o dia inteiro, a mulher trabalha o dia inteiro, ela está ocupada o dia inteiro, mas o tempo que ela tiver em casa, deixa o trabalho para lá, deixa o problema do trabalho para lá, respira, não, agora eu sou mãe, eu vou ter um tempo com meu filho, né? Hoje a gente vê aqui os vídeos, tá todo mundo surtando com essa coisa de pandemia, lição, calma. Gente, eu vejo uns vídeos aqui, paciência, o ano letivo não tá para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Eu li uma vez, os filhos, nessa pandemia, a lembrança que os filhos vão ter da gente é que a gente está mais em casa. Eu voltei a trabalhar porque a gente estava em época de revezamento, né? Na pandemia, na delegacia não parou, então a gente revezava. Quando eu tive que voltar, a Maria fez, mãe, vai ter que voltar mesmo? Ela está em casa, eu falei, infelizmente eu tenho. Mas o tempo que você estiver em casa, curte seus filhos, deixa o problema para lá. Então eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, posso ligar porque eu preciso tirar dúvida, uma consulta. Ó, não dá para você me ligar agora, me manda áudio que assim que eu puder eu te respondo, porque às vezes você está numa situação com o teu filho, você não vai abandonar ali para trazer a situação do trabalho. Mas eu também não sei negar ajuda. Então, deixa ali, manda o áudio, que assim que eu puder, eu ajudo. E é isso. Oração, não perca a fé. E tenha café, agora lembrei da palavra. Não sabe negar ajuda, mas uma coisa importante, você colocou as suas prioridades, né, na frente, mesmo querendo, ajudando o outro, colocar a sua prioridade na frente. É o que é mais importante. É mais importante. E você tá bem, por isso que eu falo assim, de você se ajudar, você olha para você, depois você, às vezes parece assim, nossa, será que eu sou egoísta?
tem um tempo, se você não tem uma hora para você, hoje eu falo para os meus, às vezes eu falo assim, nem que for no shopping, eu gosto de sentar, Zana, no shopping, às vezes eu estou sozinha, eu gosto de sentar e ficar observando. Se você parar para observar as pessoas, você vai ver, você consegue ver quem está bem, quem não está bem, quem está discutindo, quem não está. Eu adoro fazer essa nota. Você deve também. Você também deve estar. Aí você passa um ali, que abraça, outro faz, e fala, isso, esse casal tá bravo. Nem que for um tempinho para você tirar para você. Às vezes eu tô aqui, eu entro no meu quarto, os dois com 13 anos, vem aqui, o Davi tá mudando a voz, vem atrás e fala, pra lá, tchau, 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 sabe? Vai assistir televisão pra lá, porque eu vou deitar e vou mexer no celular, e vou ler um livro, ou vou ouvir minha música, tô fazendo aula de canto, que é uma terapia para mim, achei a aula de canto, gente. Então, assim, faço aula online, para mim é uma terapia. Estou resgatando músicas que eu achava que eu arrasava dentro do carro e não arrasava nada. E estou aprendendo a cantar. Então, assim, é procurar o que você gosta e dar um tempo para você. Porque quando você estiver bem, você pode ajudar o outro. Você pode ajudar seu filho. O clima da tua casa muda. E aí você não desiste. Aí é um dia de cada vez e assim vai. E é isso que é viver, né? É isso que é Deixa eu te viver. falar, a live vai cair para a Vai, gente não vai. perder ela. Para a gente não perder ela, a gente encerra essa e continua só para você finalizar, tá bom? Porque Perfeito. senão a gente vai ficar sem live de novo, tá bom? Tranquilo. Ó, Aguarde. voltem aí, tá, pessoal? Fica aí.